Olá, eu sou Ana Caroline Damer, pediatra, nefrologista pediátrica, e estou aqui hoje com vocês para falar sobre infecção do trato urinário na infância. Conceitualmente, a infecção do trato urinário é a multiplicação de um único germe patogênico em qualquer segmento do trato urinário, identificado por um exame de urocultura. Tem uma maior incidência no sexo feminino, exceto nos menores de 6 meses, em que os meninos têm uma incidência aumentada da infecção, principalmente devido à fimose fisiológica. Existe um pico bimodal, de incidência entre os 3 e 5 anos de idade e a adolescência. Etiologicamente, os causadores da infecção do trato urinário são principalmente as bactérias da flora intestinal, em destaque para a Escherichia coli, que corresponde até 85% dos casos de infecções. Entre outros, nós temos o proteus, os enterococos, pseudomonas, klebsiella, em menor grau de incidência. Lembrando sobre uma característica um pouco distinta do proteus, por ser uma bactéria que coloniza principalmente a região balanoposticeal, tem maior incidência no sexo masculino e também está correlacionado à formação de cálculos coraliformes. Os principais fatores de risco correlacionados com a infecção do trato urinário são o sexo feminino, lembrando que a uretra do sexo feminino é mais curta, o que predispõe maior contaminação pelas bactérias da região perineal. O treinamento de toalete, ou seja, o momento de desfraude das crianças, que acontece entre os 3 a 4 anos de idade, onde tem maior predisposição a distúrbios miccionais, dificuldade para limpeza da região da genitália. Nós temos também as anormalidades anatômicas, o refluxo vésico-ureteral, a bexiga neurogênica, atividade sexual, a gestação, principalmente por alteração da parte da imunidade, e a constipação intestinal também é um fator de risco que pode ser correlacionado. Um pouquinho sobre a fisiopatologia. A bactéria, ela ascende a partir da flora perineal, raramente tem uma disseminação hematogênica. A disseminação hematogênica ela ocorre principalmente nos recém-nascidos e em menor grau nas crianças maiores. E os fatores de virulência do micro-organismo contribuem para a adesão ao epitélio da bexiga e a ascensão ao trato urinário superior, que vai resultar, por exemplo, na pielonefrite. Além disso, a gente deve considerar a imunidade do hospedeiro. Nessa figura, a gente tem esquematicamente a Escherichia coli, que é a principal causadora da infecção do trato urinário, e no próximo slide a gente vai falar dos principais fatores de virulência relacionados à infecção por essa bactéria. A Escherichia coli, ela tem os UPEC, que são fatores de virulência que aumentam a sobrevivência no hospedeiro, e a presença de pili ou fímbrias, que facilitam a ascensão da Escherichia coli por mecanismos de contracorrente, ou seja, em sentido contrário ao fluxo urinário. Ela adere ao epitélio, na bexiga, como do trato urinário superior, então dos rins, o que leva à infecção com uma reação inflamatória local e, consequentemente, em alguns casos, as cicatrizes renais. Essas bactérias elas podem ficar quiescentes e serem reativadas. Esquematicamente, a infecção pela Escherichia coli ela acontece em 4 etapas. A primeira etapa é a fixação, em que a bactéria se adere à célula superficial do uroepitélio. A gente tem uma segunda etapa de invasão, que é mediada pelas fímbrias ou pilis, em que a bactéria invade o uroepitélio de uma forma mais profunda, onde ela vai se replicar e produzir uma reação inflamatória local, com a produção de interleucina 6 e interleucina 8 e início da atividade macrofágica. Por fim, a gente tem a quarta etapa, que é a etapa de esfoliação, em que essa reação inflamatória, junto com a lesão epitelial, levam
ao destaque dessa camada mais superficial do uroepitélio. Algumas bactérias elas vão adquirir a resistência bacteriana que vão resultar no processo fisiopatológico da infecção do trato urinário. O quadro clínico. O quadro clínico ele pode ser dividido em 3 grandes espectros, seria a pielonefrite, a cistite e a bacteriúria assintomática. A pielonefrite é caracterizada por sintomas sistêmicos, então febre, queda do estado geral, lombalgia, vômitos. Aqui a gente pode também citar o sinal de Giordano positivo, né? Nos recém-nascidos pode ser causa de irritabilidade, de icterícia neonatal persistente, baixo ganho ponderal. Diferentemente da cistite, que tem mais sintomas locais, sintomas relacionados principalmente a distúrbios miccionais, como a urgência, o tenesmo vesical, o gotejamento pós-miccional, a enurese secundária, daqueles pacientes que já têm controle esfencteriano noturno, e a ardência miccional, além da dor suprapúbica. No outro espectro, a gente tem a bacteriúria assintomática, que é a presença de uma urocultura positiva por um germe uropatogênico sem que hajam sintomas. Isso é o que acontece principalmente nos pacientes gestantes, nas pacientes gestantes. Então, mediante a hipótese de infecção do trato urinário, nós vamos avaliar os aspectos nutricionais, o crescimento ponderoestatural da criança, o desenvolvimento neuropsicomotor. Nós devemos fazer uma boa palpação abdominal. A punho-percussão lombar, ela começa a ser fidedigna com 4 a 5 anos de idade, também deve ser realizada. Nós devemos avaliar o jato urinário. Nós temos algumas obstruções infravesicais que são causas importantes de infecção do trato urinário, como por exemplo a válvula de uretra posterior. Então, o jato urinário, principalmente no menino, ele tem que ter um aspecto parabólico, né? Então, no momento da consulta, se a criança tiver a micção, a gente já pode caracterizá-la, ou então a gente pode verbalizar, perguntar diretamente para a mãe como que é o jato urinário, se é forte, se é contínuo. Então, consegue dar uma ideia boa sobre obstrução infravesical. Além disso, nós temos que avaliar a genitália externa. No caso dos meninos, procurar fimose. No caso das meninas, a presença de sinéquia de pequenos lábios, né, que poderiam aumentar a chance de infecção do trato urinário. Além disso, aferir a pressão arterial. Lembrando que aferir a pressão é obrigatória acima de 3 anos de idade na consulta de rotina pediátrica e nos menores de 3 anos, os pacientes que têm alguma doença urológica, nefrológica, cardiológica, os prematuros, aqueles que foram submetidos a cateterismo umbilical no período neonatal, pacientes que usam medicações que aumentam a pressão, por exemplo, os corticoides. Sobre o quadro laboratorial, a urina 1 é uma grande ferramenta para o diagnóstico de infecção do trato urinário. Existem alguns valores de referência que podem variar conforme um laboratório e outro, então a gente vai ter que ficar bem atento. Mas, em geral, leucocitura acima de 10 leucócitos por campo em meninas ou acima de 5 leucócitos por campo em meninos podem inferir, sim, esse diagnóstico. A presença de nitrito e de estearase leucocitária são muito específicos para a infecção urinária. No caso do nitrito, as bactérias gram-negativas elas vão produzir uma enzima, que é a nitrato redutase, que vão fazer a redução do nitrato ao nitrito. E além disso, a estearase leucocitária pode ser um marcador de leucocitura e inflamação, e são grandes ferramentas para esse diagnóstico. Existem várias formas de coleta de urina para a realização da urina 1. Né? Você pode fazer punção suprapúbica, você pode fazer sondagem uretral ou, mais frequentemente, pode ser feita a coleta do jato médio urinário. Como essa é a forma mais frequente de coleta, acho que vale a pena a gente
reforçar que deve ser feita uma asepsia com água e sabão da genitália. O primeiro jato urinário ele deve ser desprezado, porque é o que tem maior chance de contaminação, e o jato médio urinário deve ser coletado no frasco coletor estéril. O jato terminal ele é mais estéril, então tem menor chance de diagnóstico de infecção, então também não é um jato adequado, por isso a coleta do jato médio. O exame de urocultura é o exame padrão ouro para o diagnóstico de infecção no trato urinário. Idealmente, aquelas crianças que não têm controle esfincteriano deveriam ser submetidas à punção suprapúbica ou sondagem vesical de alívio. Porém, a gente sabe que a punção suprapúbica ela é muito invasiva e realmente está em desuso atualmente. Que valores de referência que eu devo usar para fazer o diagnóstico de infecção do trato urinário? Eu acho que esse é um dos slides mais importantes, né, que a gente vai falar. Então, vamos falar com bastante detalhe quais são esses valores e como vocês vão chegar ao diagnóstico de infecção no trato urinário. Naquelas crianças que foram submetidas à punção suprapúbica, o crescimento bacteriano de qualquer número de colônias de bactérias já confirma o diagnóstico de infecção urinária. Quando a gente fala de cateterismo vesical, mais de 1.000 unidades formadoras de colônia por ml confirma a infecção do trato urinário. Por fim, quando a gente coleta a urina por jato médio urinário ou saco coletor, acima de 100.000 unidades formadoras de colônia ou acima de 50.000 unidades formadoras de colônia por ml, com a presença de piúria, ou seja, leucocitúria, ou então de sintoma urinário, eu já caracterizo o diagnóstico de infecção do trato urinário. Lembrando que a urocultura coletada por saco coletor, ela é valorizada apenas quando resulta como negativa, porque existe uma alta incidência de falso positivo. O diagnóstico diferencial deve ser feito com as vulvovaginites, a presença de corpo estranho em genitália, oxiuríase, que é uma parasitose que pode causar sintomas urinários e prurido vaginal, presença de irritantes locais e até mesmo de abuso sexual. Devido à tamanha correlação da ocorrência de infecção no trato urinário em crianças que são constipadas crônicas, eu acrescentei esse slide que é sobre a síndrome das eliminações ou síndrome da disfunção das eliminações, que é caracterizada pela disfunção do trato urinário baixo, são crianças que têm distúrbios miccionais associados a problemas funcionais do trato gastrointestinal. Nesses casos, a gente sempre deve considerar causas neurológicas, tratar a constipação e fazer boas orientações em relação a hábito miccional e algumas vezes tratamento de fisioterapia pélvica. Feito o diagnóstico de infecção do trato urinário, como que eu vou tratar o meu paciente? Vou fazer antibiótico parenteral, enteral, vou usar um antimicrobiano bacteriostático, bactericida, quanto tempo que deve durar meu tratamento e quais os agentes antimicrobianos que devem ser utilizados. O tratamento parenteral ele está indicado principalmente nas crianças recém-nascidas, nos lactentes muito jovens, ou seja, menores de 3 meses, e em crianças que têm comprometimento do estado geral. São as crianças que têm toxemia e que não conseguem tomar um antibiótico por via oral. Por exemplo, é aquela criança que está vomitando toda hora, que não aceita o antibiótico por via oral. E sempre o tratamento ele pode ser passado para via oral conforme a evolução clínica entre 48 a 72 horas, exceto naquelas crianças que estão no período neonatal. Então, via de regra, eu vou optar por um antibiótico que tem um efeito bactericida, né? Diariamente, a gente faz uso da ceftriaxona, cefotaxima, cefotazidima, gentamicina, micacina, piperacilina, tazobactam. Essas são opções possíveis quando eu não tenho ainda um resultado de urocultura para guiar minha antibiótico terapia. Lembrando que a gentamicina e a micacina são drogas nefrotóxicas e que a gente vai ponderar se a gente vai fazer uso dessa medicação, se a gente não tem uma outra opção que seria menos maléfica ao nosso rim, mas tudo isso é uma questão de escolha pessoal e individual que o profissional pode estar realizando no seu serviço.
Quanto aos antibióticos enterais, nós temos a possibilidade do uso das cefalosporinas, né, cefalexina, cefuroxima ou cefaclor, e bem menos frequentemente o uso do sulfametoxazol trimetoprim. Estima-se que 20 a 30% das uroculturas de pacientes têm resistência bacteriana a esse antibiótico, não sendo, portanto, uma primeira opção. Feita a escolha do meu tratamento antimicrobiano, que deve se delongar por 7 a 10 dias de tratamento total, deverão ser feitas orientações de hábitos miccionais, como micção frequente a cada 3 horas, de ingestão hídrica, digestão hídrica também frequente, além da correção da constipação intestinal. Complementando a minha prescrição de antimicrobiano e as orientações que foram realizadas em consulta, sempre é solicitada uma urocultura de controle entre 2 a 3 dias após o término de antibiótico, que deverá ser mostrado no pediatra ou no nefrologista pediátrico que acompanha a criança. Idealmente, todos os pacientes com infecção do trato urinário deveriam ser submetidos a um ultrassom de rins e vias urinárias. É um exame não invasivo, de complexidade intermediária, que é realizado na maioria das cidades. É muito importante para excluir principalmente malformações, alterações anatômicas que poderiam estar correlacionadas com infecção urinária e até mesmo quadros urinários de repetição. A cintilografia renal por DMSA, que é um radiotraçador, é realizado principalmente após a infecção urinária, após 3 a 4 meses do primeiro episódio de infecção, para avaliação de cicatriz renal. Todos os lactentes com infecção do trato urinário febril e os pacientes com pielonefrite idealmente deveriam ser pacientes candidatos para a realização desse exame. Aqui é uma dessas cintilografias, né, que é a cintilografia renal estática com radiotraçador por DMSA, que mostra a captação heterogênea de radiotraçador. É um paciente que tem uma cicatriz renal importante com déficit de função tubular do rim esquerdo. Já a uretrocistografia miccional é um exame invasivo que compreende um raio-x contrastado em que é injetado um contraste iodado dentro da bexiga. É feito um raio-x simples de abdômen com as sequências de fase de enchimento de bexiga, fase pós-miccional, e que eu posso visualizar melhor a uretra, alterações de bexiga e ainda fazer o diagnóstico de refluxo vésico-ureteral. É um exame que a partir de 2010, 2012, a partir dos últimos guidelines, os guidelines mais atuais, vem caindo em desuso e que deve ser indicado principalmente pelo profissional nefrologista pediátrico. Com a melhora da qualidade dos ultrassons, esse exame realmente tem sido menos necessário e está indicado naqueles casos que eu suspeito de duplicidade pielocalicinal, duplicidade ureteral, de obstruções infravesicais e principalmente do refluxo vésico-ureteral, que seria a principal indicação do exame. Qualquer dúvida que surgir, qualquer questionamento, estarei disponível para tirar dúvidas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais!